Olá, queridos amigos, e bem-vindos a mais um episódio especial do canal Patas e Histórias. Hoje trago para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de todos, uma história real de abandono, esperança e o incrível poder do amor que transcende as barreiras entre espécies. O que compartilharei com vocês hoje é uma daquelas histórias que parecem impossíveis de acreditar, mas que nos mostram o quanto ainda temos que aprender com os animais. Hoje vamos conhecer uma história que ocorreu nas montanhas geladas do Canadá, onde um bebê abandonado na neve encontrou salvação no mais improvável dos heróis. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não fazem parte da nossa família que se inscrevam no canal Patas e Histórias, ativem o sininho das notificações e deixem seu like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias emocionantes de superação e amor entre humanos e animais. Preparem os lenços, abram seus corações e acomodem-se, porque a jornada que vamos percorrer hoje vai fazer você repensar o significado de heroísmo e compaixão. Esta é a extraordinária história de uma égua negra chamada Eclipse e um bebê abandonado nas terríveis condições do inverno canadense. Aviso que esta não é uma história fácil de ouvir, pois começa com um ato de crueldade impensável, mas prometo que o desenrolar dos acontecimentos vai restaurar sua fé na bondade que existe no mundo. Vamos conhecer como uma conexão improvável mudou para sempre o destino de várias vidas. Se você acredita no poder das patas que salvam vidas, se emociona com histórias de superação e ama os animais tanto quanto nós, este vídeo foi feito especialmente para você. Era uma das noites mais frias já registradas em White Ridge, uma pequena cidade nas montanhas do Canadá. O termômetro marcava assustadores 20 graus negativos e flocos de neve caíam incessantemente do céu escuro, cobrindo a paisagem com um manto branco e silencioso. A estrada secundária que serpenteava pela montanha estava completamente deserta. Exceto por um carro, um luxuoso SUV preto avançava lentamente pela neve, seus faróis cortando a escuridão como olhos de um predador na noite. Ao volante estava Victor Hartman, um dos homens mais influentes da região, empresário bem-sucedido e aspirante à carreira política. Hartman era conhecido por seu charme calculista e ambição implacável. Seu rosto, normalmente composto por um sorriso ensaiado para as câmeras, agora exibia apenas uma máscara fria de determinação. Sentado no banco do passageiro, um pequeno embrulho se mexia levemente. De dentro do cobertor azul claro vinha o som mais puro e inocente que se podia imaginar, o choro baixinho de um recém-nascido. Pare de chorar, murmurou Hartman, sem direcionar o olhar para o pequeno pacote. Você não deveria nem existir. Suas palavras caíram no vazio do carro aquecido, enquanto o bebê, alheio à crueldade daquele que deveria protegê-lo, continuava seu lamento instintivo, buscando o conforto que lhe era negado. A neve caía cada vez mais forte quando o SUV parou abruptamente em um trecho isolado da estrada, próximo a uma clareira cercada por pinheiros. Hartman desligou o motor e ficou sentado por alguns segundos, apenas observando os flocos de neve dançando no facho dos faróis, como se buscasse coragem para o que estava prestes a fazer. Finalmente pegou o pequeno embrulho azul e saiu do carro. O vento cortante imediatamente atingiu seu rosto, mas Hartman estava protegido por um casaco caro de pele. O bebê, no entanto, tinha apenas o fino cobertor de algodão como barreira contra o frio implacável que poderia tirar sua vida em questão de minutos. Isso nunca deveria ter acontecido, sussurrou Hartman, caminhando alguns metros para longe da estrada. Ela não deveria ter contado a ninguém, e você não pode existir, não agora, não com tudo que está em jogo. Seu tom era quase apologético, mas suas ações contradiziam qualquer vestígio de remorso. O bebê, sentindo o frio intenso, chorava agora com mais força, como se entendesse o perigo mortal que corria. Seus pequenos dedos se agitavam dentro do cobertor, procurando instintivamente pelo calor humano, pelo toque protetor que todo recém-nascido necessita, mas Hartman estava surdo àquele chamado primitivo de ajuda. Ajoelhando-se na neve profunda, ele colocou o embrulho na base de uma grande árvore. Por um breve momento, seus olhos encontraram os do bebê, azuis, inocentes, confiantes, um espelho dos seus próprios. Foi como se uma lâmina invisível atravessasse seu peito, mas o homem rapidamente suprimiu a sensação, substituindo-a pela frieza racional.
Ninguém nunca saberá, murmurou para si mesmo, ajeitando o cobertor para que cobrisse melhor o rostinho vermelho do frio. É melhor assim, para todos nós. Este pequeno gesto de consideração pareceu quase cruel diante da enormidade do que estava fazendo. Abandonar seu próprio filho para morrer congelado na solidão da floresta nevada. Levantou-se rapidamente, como se temesse que a hesitação pudesse mudar sua decisão. Sem olhar para trás, caminhou determinado de volta ao carro, seus passos pesados deixando marcas profundas na neve imaculada, rastros de um crime que ele acreditava que seriam apagados pela nevasca contínua. O motor do SUV rugiu na noite silenciosa quando Hartman deu partida. Os faróis iluminaram uma última vez o pequeno embrulho azul, agora quase coberto pela neve que caía incessante. Em minutos, o carro desapareceu na estrada, levando consigo o único ser humano que sabia da existência daquele pequeno ser abandonado à própria sorte. O que Victor Hartman não sabia, porém, era que a floresta tinha olhos. Observando toda a cena de longe, parcialmente oculta entre as árvores escuras, estava Eclipse, uma majestosa égua negra selvagem que havia se separado de seu bando. Seus olhos atentos acompanharam o carro até que desaparecesse de vista. Eclipse não era uma égua comum, nascida em liberdade nas montanhas. Ela era conhecida pelos poucos habitantes locais como o Fantasma das Neves, uma lenda viva, raramente vista, que sobrevivia onde outros animais não conseguiam. Seu pelo negro, como a noite, contrastava dramaticamente com a brancura da paisagem nevada. Mas havia algo mais em Eclipse que a distinguia. Apenas dias antes, ela havia perdido seu potro durante o parto, uma tragédia que a deixara vagando solitária pela floresta, como se buscasse algo que preenchesse o vazio devastador da perda. Os moradores locais que ocasionalmente a avistavam notavam seu comportamento errático, quase desesperado. Quando o último ruído do motor desapareceu na distância, Eclipse permaneceu imóvel por alguns momentos, como se avaliasse a situação. O vento trazia até ela um som fraco, quase inaudível para ouvidos humanos, o choro débil e cada vez mais fraco do bebê abandonado, lutando por sua sobrevivência no frio mortal. Algo naquele som ativou um instinto profundo na égua selvagem. Era diferente do chamado de qualquer animal da floresta, mas ainda assim, estranhamente familiar. Lembrava-a do chamado desesperado que seu próprio filhote havia feito em seus momentos finais, um pedido de ajuda que ela não pudera atender. Eclipse moveu-se lentamente a princípio, seus cascos afundando na neve profunda, enquanto se aproximava do local onde o homem havia deixado o embrulho. O choro do bebê estava ficando mais fraco a cada minuto, à medida que o frio penetrava o fino cobertor e começava a roubar seu calor vital, levando-o para um sono do qual não acordaria. Ao alcançar a árvore, Eclipse baixou seu focinho, farejando curiosamente o pequeno embrulho que já estava parcialmente coberto de neve. Seu hálito quente derreteu os flocos de neve que haviam se acumulado sobre o cobertor, revelando um rostinho vermelho e enrugado, com olhos azuis que lutavam para permanecer abertos. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. O bebê, sentindo o calor repentino do hálito da égua, parou de chorar. Seus pequenos olhos azuis se abriram completamente, fixando-se nos grandes olhos castanhos de Eclipse. Foi uma conexão instantânea, inexplicável. Dois seres abandonados, unidos pelo destino em meio à vastidão gelada da floresta. Eclipse permaneceu imóvel por longos segundos, como se estivesse tomando uma decisão crucial. Então, com uma delicadeza surpreendente para um animal de seu porte, ela usou o focinho para remover cuidadosamente a neve acumulada sobre o bebê e ao redor dele, criando um pequeno espaço limpo na base da árvore. Em seguida, num movimento que parecia desafiar todos os instintos selvagens, Eclipse se deitou na neve, curvando seu corpo grande ao redor do pequeno embrulho azul. O calor de seu corpo começou imediatamente a envolver o bebê como um escudo contra o frio mortal que o cercava. Era como se a natureza, através daquele nobre animal, estivesse corrigindo a crueldade humana. O bebê, sentindo o calor súbito e reconfortante, parou completamente de chorar. Seus pequenos dedos se esticaram para fora do cobertor, tocando o pelo macio e quente da égua. Era um toque tão leve quanto uma pena, mas para Eclipse parecia ter o peso do mundo, uma nova responsabilidade, um novo propósito após a perda devastadora que havia sofrido.
A neve continuou caindo ao redor deles, mas dentro daquele improvável abraço havia calor e proteção. Eclipse manteve-se vigilante, seus ouvidos atentos a qualquer som que pudesse indicar perigo, enquanto o bebê, exausto pela provação, finalmente cedeu ao sono. Não o sono fatal do congelamento, mas um descanso reparador, aninhado contra o corpo quente de sua improvável salvadora. Enquanto a noite avançava e a temperatura caía ainda mais, Eclipse permaneceu imóvel, protegendo sua preciosa carga. De tempos em tempos, ela gentilmente lambia o rosto do bebê para mantê-lo limpo da neve que continuava a cair, um comportamento instintivo que usaria com seu próprio filhote, uma transferência de amor maternal que transcendia as barreiras das espécies. As horas se passaram e a tempestade de neve foi perdendo força. No horizonte distante, os primeiros raios tímidos da aurora começavam a pintar o céu de tons rosados e dourados. Eclipse sabia, por instinto, que o bebê não poderia sobreviver muito mais tempo naquelas condições, mesmo com o calor que ela proporcionava. Algo precisava ser feito. Com extremo cuidado, a égua se levantou, sacudindo a neve acumulada em seu pelo negro. O bebê, sentindo a perda repentina de calor, começou a choramingar novamente. Eclipse inclinou-se e, usando seus dentes com uma delicadeza extraordinária, agarrou o cobertor, levantando o pequeno embrulho do chão nevado. Era um comportamento completamente incomum para um cavalo selvagem, quase impossível de acreditar, mas Eclipse, guiada por instintos mais fortes que qualquer lógica, estava determinada. Com o bebê seguramente preso em sua boca, ela começou a caminhar lentamente pela neve profunda, escolhendo cuidadosamente cada passo para não agitar demais sua preciosa carga. Eclipse não caminhava sem rumo. Havia um destino em sua mente animal, uma pequena cabana isolada no outro lado da floresta, onde ocasionalmente ela ia buscar abrigo durante as piores tempestades. Era o único lugar que ela conhecia onde havia presença humana, calor e talvez uma chance de sobrevivência para o bebê que agora dependia completamente dela. O sol começava a se erguer no horizonte quando Eclipse, com sua preciosa carga, desapareceu entre as árvores nevadas. Atrás dela, os únicos sinais de que algo extraordinário havia acontecido naquele local eram as marcas de cascos na neve e a ausência do pequeno embrulho azul que Victor Hartman havia abandonado, acreditando que seu segredo estaria para sempre enterrado sob a neve do inverno canadense. Na pequena cabana de madeira encravada entre pinheiros cobertos de neve, Amelia Bennett acordou com o som familiar do vento uivando ao redor das janelas. A jovem veterinária de 32 anos esticou-se preguiçosamente sob as cobertas quentes, sem pressa de enfrentar o frio que sabia estar à sua espera do lado de fora. Há 3 anos, Amelia havia escolhido esse isolamento voluntário, trocando uma promissora carreira em uma clínica veterinária de Vancouver por esta existência solitária nas montanhas de White Ridge. Os moradores locais raramente a viam, exceto quando precisavam de ajuda com seus animais, momento em que descobriam a competência silenciosa da doutora solitária, como a chamavam. Poucos conheciam a história por trás de seu autoexílio, um acidente trágico que havia tirado a vida de seu marido e sua filha recém-nascida, deixando Amélia com cicatrizes visíveis no lado esquerdo do rosto e outras invisíveis, muito mais profundas. A cabana era seu refúgio e sua prisão autoimposta, um lugar onde ela podia lidar com sua dor longe dos olhares de pena. Amélia finalmente se levantou, acendendo o fogo na lareira que havia diminuído durante a noite. Enquanto a chama ganhava força, ela preparou seu café simples, observando pela janela o mundo branco que se estendia em todas as direções. A tempestade da noite anterior havia finalmente cessado, deixando para trás um silêncio quase absoluto. Foi neste silêncio que ela ouviu um som que não pertencia à sinfonia natural da floresta. Alguma coisa se movia lá fora, algo grande o suficiente para fazer a neve ranger sob seu peso. Instintivamente, Amélia pegou sua espingarda, sempre carregada e pronta para o caso de encontros indesejados com predadores que ocasionalmente rondavam a cabana. Aproximando-se cautelosamente da janela, seus olhos se arregalaram com o que viu. Lá, parada na pequena clareira em frente à sua cabana, estava Eclipse, a lendária égua negra selvagem que todos na região conheciam, mas poucos haviam visto. Amélia já havia avistado o animal algumas vezes ao longe, mas nunca tão perto da cabana.
O que realmente deixou Amélia paralisada, entretanto, não foi a presença da égua, mas o que ela carregava delicadamente em sua boca, algo que parecia um embrulho azul, do qual ocasionalmente vinha um som que a veterinária custava de acreditar, o choro fraco de um bebê humano. "Meu Deus!", murmurou Amélia, largando a espingarda e correndo para a porta. O frio matinal a atingiu como uma parede quando ela saiu para a varanda, descalça e apenas com seu pijama de flanela. Eclipse, ao vê-la, parou instantaneamente, como se avaliasse se a humana representava perigo ou salvação. "Calma, garota", disse Amelia em voz baixa, estendendo a mão em um gesto que havia aprendido a usar com animais assustados. "Está tudo bem, eu não vou machucar vocês." Seus anos de experiência com animais selvagens lhe davam uma confiança que sua voz transmitia claramente, mesmo em meio ao pânico da situação. Eclipse permaneceu imóvel por alguns segundos, seus olhos inteligentes estudando Amélia. Então, para o espanto da veterinária, a égua avançou lentamente pela neve, aproximando-se com passos cuidadosos até parar a apenas alguns metros da varanda, o embrulho azul ainda seguro em sua boca. "O que você tem aí?", perguntou Amélia, embora soubesse que não obteria resposta verbal. Lentamente, ela desceu os degraus da varanda, ignorando a neve gelada sob seus pés descalços. A cada passo que dava em direção à égua, seu coração batia mais forte, uma mistura de medo e uma estranha esperança que não sentia há anos. Quando finalmente ficou cara a cara com Eclipse, Amélia prendeu a respiração. A égua, em um gesto que parecia quase humano em sua intenção, abaixou-se ligeiramente e depositou o embrulho azul sobre a neve, a apenas alguns centímetros dos pés de Amélia. Era uma oferta, um pedido silencioso de ajuda que transcendia a barreira entre as espécies. Com mãos trêmulas, Amélia se ajoelhou e pegou o embrulho. Ao afastar cuidadosamente a camada externa do cobertor, seu coração quase parou. Ali, com o rostinho vermelho do frio, olhos azuis entreabertos e respiração fraca, estava um bebê recém-nascido. Não poderia ter mais que alguns dias de vida. "Oh, meu Deus, como... quem faria?" As perguntas se atropelavam em sua mente enquanto ela rapidamente envolvia o bebê em seus próprios braços, tentando transferir o pouco calor que seu corpo oferecia. A criança soltou um gemido fraco, um som que perfurou as defesas cuidadosamente construídas ao redor do coração de Amélia. Eclipse permaneceu parada, observando a cena com uma atenção que parecia quase humana. Não havia feito menção de se afastar, como se quisesse certificar-se de que o bebê estaria realmente seguro. Amelia levantou os olhos para o animal, uma gratidão inexprimível em seu olhar. "Você salvou esta criança, não foi? De alguma forma você o encontrou e o trouxe até aqui." Sua voz embargada pela emoção não esperava uma resposta, mas Eclipse sacudiu a cabeça, como se compreendesse. "Preciso levá-lo para dentro agora. Ele precisa de calor e cuidados urgentes. Você quer vir também?" Para sua surpresa, quando Amélia se virou e começou a caminhar rapidamente de volta para a cabana, Eclipse a seguiu mansamente como um cão fiel seguiria seu dono. Era um comportamento completamente atípico para um animal selvagem, algo que desafiava toda a experiência profissional de Amélia como veterinária. Dentro da cabana, Amélia imediatamente se dirigiu para a lareira acesa, segurando o bebê o mais próximo possível do calor reconfortante. Eclipse parou na porta, hesitante, mas quando Amélia fez um gesto de boas-vindas, a égua entrou cautelosamente, seus cascos fazendo um som estranho contra o assoalho de madeira. "Precisamos esquentá-lo gradualmente", murmurou Amélia, mais para si mesma do que para a égua que observava atentamente. Seus instintos médicos assumiram o controle, sobrepondo-se momentaneamente ao choque da situação. Com movimentos precisos, ela começou a remover as camadas úmidas do cobertor, falando suavemente com o bebê o tempo todo. "Você é um lutador, não é? Sobreviveu a uma noite inteira naquele frio." O bebê respondeu com um gemido fraco, seus pequenos dedos se movendo como se procurassem algo ou alguém. "Não se preocupe, pequenino, você está seguro agora. Nós vamos cuidar de você, eu e sua tia amiga Equina aqui." Eclipse, como se entendesse que estavam falando dela, aproximou-se mais, seu grande corpo emanando um calor que ajudava a aquecer o ambiente. Amelia não pôde deixar de notar como a égua mantinha os olhos fixos no bebê, uma preocupação quase materna em seu olhar atento.
Depois de verificar cuidadosamente os sinais vitais do bebê, Amélia sentiu um alívio cauteloso. Apesar da exposição ao frio extremo, a criança não apresentava sinais graves de hipotermia, algo que parecia quase um milagre. Eclipse deve ter te mantido aquecido de alguma forma, murmurou, olhando com admiração para o animal. Enquanto aquecia a água para dar banho no bebê, Amélia percebeu que precisaria de suprimentos que não tinha: fraldas, leite adequado, roupas infantis. Sua mente corria calculando as possibilidades. A cidade mais próxima ficava a quase 2 horas de carro, e com as estradas cobertas de neve após a tempestade, seria uma viagem perigosa. Vou ter que improvisar por enquanto, disse em voz alta, procurando em seus armários por qualquer coisa que pudesse ser adaptada para as necessidades imediatas do bebê. Eclipse observava seus movimentos, ocasionalmente emitindo um relincho suave, como se quisesse oferecer ajuda ou aprovação. Usando um lençol velho cortado em pedaços, Amélia improvisou fraldas. Uma camiseta macia e limpa tornou-se uma roupinha improvisada. Para alimentá-lo, diluiu um pouco de leite em pó que mantinha para emergências, sabendo que não era o ideal, mas poderia sustentá-lo até que conseguisse suprimentos adequados. Vai ser suficiente por algumas horas, murmurou, testando a temperatura do improvisado em seu antes de oferecer ao bebê. Para sua surpresa e alívio, a criança aceitou avidamente a mamadeira improvisada, sugando com uma força que demorou de viver, apesar de tudo que havia passado. Enquanto alimentava o bebê, Amélia não pôde deixar de notar um detalhe no cobertor azul que havia sido parcialmente descoberto quando ela o limpou. Em um dos cantos, bordadas em linha dourada, estavam as iniciais VH, um detalhe que não parecia combinar com a situação de abandono e que ela guardou mentalmente para investigar mais tarde. Quem é você, pequenino? E quem te deixou naquele frio terrível? As perguntas ficaram sem resposta enquanto ela observava o bebê adormecer em seus braços, agora aquecido, alimentado e seguro. Era um menino, ela havia constatado durante o banho rápido. Um menino saudável que parecia ter nascido sem complicações, apesar da provação que havia enfrentado. Eclipse permanecia por perto, recusando-se a sair do campo de visão do bebê, mesmo quando Amélia ofereceu água e alguns grãos que mantinha para o caso de precisar tratar cavalos doentes. A égua aceitou a água, mas comeu pouco, sua atenção constantemente voltando para a pequena criança que agora dormia pacificamente. À medida que as horas passavam, Amélia enfrentava uma decisão difícil. Precisava reportar o bebê encontrado às autoridades. Era a coisa certa a fazer, legalmente e moralmente. Mas algo a impedia. Uma hesitação que vinha de um lugar profundo dentro dela, de memórias dolorosas e medos não resolvidos. O que eu devo fazer? Perguntou em voz alta, olhando para o bebê adormecido em seus braços. Eclipse, como se sentisse sua angústia, aproximou-se e gentilmente encostou o focinho no ombro de Amelia, um gesto de conforto tão inesperado que fez os olhos da veterinária se encherem de lágrimas que ela havia reprimido por tanto tempo. A resposta para sua pergunta veio na forma de um som distante, o ronco de um motor aproximando-se pela estrada que levava à sua cabana. Alguém estava vindo, e Amélia sabia que as decisões que tomasse nos próximos minutos poderiam mudar para sempre, não apenas seu destino, mas também o do bebê milagrosamente salvo por Eclipse. Amélia levantou-se rapidamente, o coração acelerando. Visitantes eram raros em sua cabana isolada, especialmente após uma tempestade de neve como a da noite anterior. Instintivamente, ela segurou o bebê mais perto do peito, enquanto se aproximava da janela para ver quem estava chegando. Eclipse também pareceu perceber a chegada iminente de alguém. Suas orelhas se moveram para frente, alertas, e ela se posicionou protetoramente entre Amélia com o bebê e a porta da cabana. Para um animal selvagem, seu comportamento continuava a desafiar todas as expectativas, como se compreendesse exatamente a vulnerabilidade da situação. Através da janela embaçada, Amélia avistou um jipe da polícia local, avançando lentamente pela estrada coberta de neve. Dirigindo o veículo estava uma figura familiar, Jack Thompson, o xerife de Wide Ridge. Amélia o conhecia, mas apenas superficialmente, através das raras interações durante as poucas vezes que precisou ir à cidade. "O que ele está fazendo aqui?", murmurou ela, a ansiedade crescendo. Não podia ser coincidência que o xerife aparecesse justamente no dia em que um bebê abandonado havia sido trazido à sua porta. Sua mente começou a formular diversas teorias, nenhuma delas tranquilizadora.
Rapidamente, Amélia tomou uma decisão. Não podia esconder o bebê, isso seria errado em todos os sentidos, mas também não queria que Eclipse fosse vista. Um animal selvagem dentro de sua casa levantaria muitas perguntas que ela não estava preparada para responder, e poderia resultar em perigo para a égua. Eclipse, preciso que você se esconda, sussurrou como se falasse com uma pessoa capaz de entender cada palavra. Para sua surpresa, a égua negra pareceu compreender a urgência em sua voz. Com um último olhar para o bebê, Eclipse recuou para o quarto dos fundos da cabana, parcialmente oculto pelas sombras. Quando as batidas firmes soaram na porta da frente, Amélia respirou fundo, tentando acalmar seus nervos. Com o bebê seguramente aninhado em seus braços, ela abriu a porta, deixando o ar gelado da manhã entrar junto com a figura imponente do xerife Thompson. Jack Thompson era um homem na casa dos 40 anos, com cabelos grisalhos prematuros e olhos azuis penetrantes que pareciam capazes de detectar mentiras à distância. Seu rosto normalmente sério mostrou surpresa evidente quando viu o pequeno embrulho nos braços de Amélia. Dora Bennett, disse ele tirando o chapéu em um gesto automático de respeito. Desculpe incomodá-la tão cedo, mas estou fazendo rondas depois da tempestade, verificando se todos na região estão bem. Seus olhos, no entanto, não conseguiam desviar do bebê que Amélia segurava. Eu não sabia que você tinha um filho. Amélia sentiu suas bochechas corarem, tanto pela implicação quanto pela mentira que sabia que precisaria contar, ou pelo menos parte da verdade que precisaria omitir. Não é o que parece, xerife. Este bebê, ele foi abandonado. Encontrei-o esta manhã, quase congelado, perto da minha porta. O olhar de Thompson endureceu imediatamente, sua postura mudando de casual para oficial em um instante. Abandonado? Tem certeza disso, doutora? Ele deu um passo para dentro, fechando a porta atrás de si para manter o calor. Posso dar uma olhada nele? Amélia assentiu, revelando o rostinho do bebê adormecido. Ele parece ter apenas alguns dias de vida. Estava embrulhado neste cobertor, quase coberto pela neve. Ela escolheu não mencionar Eclipse, pelo menos não ainda. Algo a mantinha cautelosa, uma intuição que não conseguia explicar. O xerife examinou o bebê com cuidado, seus olhos treinados observando cada detalhe. Quando notou as iniciais bordadas no cobertor, sua expressão mudou sutilmente. Um pequeno franzir de sobrancelhas que não passou despercebido por Amélia. Era como se ele reconhecesse algo, mas estivesse escolhendo não comentar. Preciso relatar isso imediatamente, disse Thompson finalmente, afastando-se para pegar seu rádio. Um bebê abandonado é caso sério. Vou acionar os serviços sociais e uma ambulância para levá-lo ao hospital em Pine Ridge para exames. O tempo é essencial nestes casos. Amélia sentiu um aperto no peito à menção de entregar o bebê. Racionalmente sabia que era o procedimento correto, mas emocionalmente já havia formado uma conexão com a criança em tão pouco tempo. Ele parece estar bem, na verdade. Consegui aquecê-lo, alimentá-lo. Talvez pudesse ficar aqui até as estradas melhorarem. O xerife a estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Doutora Bennett, sei que você tem habilidades médicas, mas este bebê precisa de cuidados especializados. Além disso, temos que iniciar uma investigação para descobrir quem o abandonou. Este é um crime grave. Enquanto falava, um barulho vindo do quarto dos fundos chamou a atenção de Thompson. Ai. O que foi isso? Perguntou, sua mão instintivamente movendo-se para a arma em seu coldre. Amélia sentiu seu coração disparar, sabendo que era Eclipse se movendo nas sombras. Provavelmente só o vento, respondeu rapidamente, posicionando-se de modo a bloquear sutilmente o caminho para o quarto. Esta cabana velha range com qualquer brisa. Sobre o bebê, entendo o que está dizendo, mas as estradas ainda estão perigosas após a tempestade. Talvez fosse mais seguro esperar algumas horas? Thompson parecia prestes a insistir quando seu rádio crepitou a vida, uma voz estática chamando seu nome com urgência. Afastando-se alguns passos para atender, o xerife manteve seus olhos vigilantes em Amélia e no bebê, enquanto trocava informações com quem quer que estivesse do outro lado da transmissão. Sua expressão ficou mais grave a cada segundo da conversa. Quando finalmente desligou o rádio, Thompson parecia ter envelhecido anos em minutos. Preciso ir. Houve um acidente na estrada principal. Um carro derrapou no gelo e caiu no desfiladeiro. Parece sério.
Amélia assentiu, tentando mascarar seu alívio. Claro, você deve ir. Eu posso ficar com o bebê por enquanto. Tenho treinamento médico suficiente para garantir que ele fique bem até que você possa enviar alguém. Ela hesitou, depois acrescentou: confie em mim, xerife. Ele estará seguro comigo. Thompson parecia dividido, seu senso de dever lutando contra as circunstâncias. Tudo bem, Dra. Bennett, mas voltarei assim que possível com os serviços sociais e vou iniciar uma investigação sobre este abandono imediatamente. Se você lembrar de qualquer detalhe que possa ajudar, por menor que seja, me avise. Quando o xerife finalmente saiu, Amélia fechou a porta e encostou-se nela, exausta pela tensão do encontro. Eclipse emergiu lentamente das sombras do quarto, seus olhos escuros fixos na porta como se pudesse ver através dela, acompanhando a partida de Thompson. Ele suspeitou de algo, murmurou Amélia para a égua, que agora se aproximava para verificar o bebê. A forma como olhou para as iniciais no cobertor, ele reconheceu algo ali. O bebê escolheu aquele momento para acordar, seus pequenos olhos azuis piscando para o mundo enquanto soltava um bocejo minúsculo. Eclipse relinchou suavemente, como se estivesse cumprimentando o pequeno ser que havia salvado. Em resposta, o bebê esticou uma mãozinha na direção da égua, um gesto que fez Amélia sorrir, apesar de toda a tensão que sentia. Era como se os dois compartilhassem uma conexão que transcendia explicações convencionais. Precisamos descobrir quem você é, pequenino, disse Amelia, acariciando a bochecha macia do bebê. E quem te deixou naquele frio terrível? Seu olhar encontrou as iniciais bordadas no cobertor, VH, que agora pareciam ganhar um significado mais sombrio após a reação do xerife. Enquanto alimentava novamente o bebê com a mamadeira improvisada, Amelia deixou sua mente vagar pelas possibilidades. Em uma cidade pequena como White Ridge, as iniciais VH poderiam pertencer a poucas pessoas, e entre elas, apenas uma tinha o status social para possuir um cobertor tão fino com iniciais bordadas em fio dourado. Victor Hartman, murmurou ela, a realização atingindo-a como um raio. O empresário rico, figura proeminente na região, que recentemente anunciara sua candidatura para prefeito de White Ridge. Um homem casado, sem filhos oficiais, cuja reputação imaculada era seu maior trunfo político. A ideia parecia absurda à primeira vista. Por que um homem em sua posição abandonaria um recém-nascido para morrer no frio? Mas então, Amélia se lembrou dos rumores que ocasionalmente chegavam até ela, mesmo em seu isolamento voluntário. Rumores sobre as festas extravagantes na mansão Hartman, sobre funcionárias jovens que apareciam e desapareciam. Eclipse se aproximou, como se sentisse a agitação de Amélia. A égua tocou gentilmente seu ombro com o focinho, um gesto de conforto que fez Amélia perceber que havia apertado o bebê um pouco forte demais em sua perturbação. Ela relaxou o abraço, sorrindo para o animal que continuava a surpreendê-la. Obrigada por me lembrar de manter a calma, disse a veterinária, acariciando o pescoço forte da égua. Precisamos pensar com clareza agora. Se minhas suspeitas estiverem corretas, este bebê pode estar em perigo maior do que imaginamos. Alguém poderoso o quer desaparecido e não vamos deixar isso acontecer. Vamos? Eclipse respondeu com um relincho baixo, quase como uma afirmação. Amelia não podia explicar a sensação crescente de que a égua compreendia cada palavra que ela dizia, cada emoção que expressava. Era como se o vínculo entre elas se fortalecesse a cada minuto, unidas pelo objetivo comum de proteger a pequena vida que o destino havia colocado em suas mãos. Decidida, Amélia começou a preparar o que precisaria para uma eventual saída de emergência da cabana. Não sabia exatamente o que faria ou para onde iria, mas seu instinto lhe dizia que não poderiam simplesmente esperar que o xerife retornasse com os serviços sociais. Se Victor Hartman realmente estava envolvido, suas conexões políticas poderiam facilmente fazer o bebê desaparecer novamente. Enquanto reunia suprimentos, Amélia falava em voz alta, como se Eclipse fosse sua parceira de planejamento. Precisamos de mais evidências, algo além de simples iniciais em um cobertor. Precisamos entender o que realmente aconteceu e por quê. O bebê, agora alimentado e aquecido, dormia novamente em um ninho improvisado de cobertores perto da lareira. Eclipse subitamente levantou a cabeça, suas orelhas movendo-se alertas. Segundos depois, Amélia também ouviu o som de outro veículo aproximando-se pela estrada da montanha. Não era o jipe do xerife. Este motor soava diferente, mais potente, como o de um carro de luxo lutando contra a neve.
Amélia correu para a janela, sentindo o sangue gelar nas veias quando viu o veículo que se aproximava, um SUV preto, idêntico ao que havia sido descrito nos tabloides locais como o trono sobre rodas de Victor Hartmann. O empresário raramente dirigia a si mesmo, preferindo ser levado por um motorista, mas agora ela podia ver claramente quem estava ao volante. É ele, sussurrou recuando instintivamente da janela. Victor Hartmann em pessoa. Eclipse emitiu um som baixo, quase um rosnado, um som que Amélia jamais havia ouvido vindo de um cavalo. Era como se o animal reconhecesse o nome, ou talvez o carro. Você ouviu antes, não foi? Foi ele quem abandonou o bebê. Não havia tempo para contemplar a estranha reação da égua. O SUV estava parando em frente à sua cabana, e Amélia precisava tomar decisões rápidas. Seu primeiro instinto foi esconder o bebê, mas sabia que isso seria inútil se Hartmann decidisse revistar o lugar. Em vez disso, ela optou por uma abordagem mais ousada. "Fique aqui com ele", disse a Eclipse, apontando para o bebê adormecido. "Proteja-o, vou lidar com isso." A égua pareceu entender, posicionando-se protetoramente ao lado do pequeno ninho de cobertores, seu corpo grande servindo como uma barreira entre o bebê e a porta. Amélia pegou sua espingarda, verificando rapidamente se estava carregada, e a manteve discretamente ao lado do corpo enquanto se dirigia à porta. Não tinha intenção de atirar em ninguém, mas a presença da arma poderia ser dissuasiva o suficiente para manter Hartmann à distância, caso as coisas ficassem complicadas. Antes que o visitante pudesse bater, ela abriu a porta, encarando o homem que acreditava ser capaz de abandonar o próprio filho para morrer congelado. Victor Hartmann parecia surpreso com sua rapidez, seu punho erguido no ar, pronto para bater na porta que já não estava mais lá. "Sr. Hartmann", Amélia friamente guiando a entrada com seu corpo. Que surpresa encontrá-lo tão longe da cidade, especialmente depois de uma tempestade como a de ontem, cansado, com olheiras profundas e o cabelo "Doutora Bennet", respondeu ele, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. "Peço desculpas pela visita sem aviso, mas estou fazendo uma ronda por toda a região. Como membro proeminente da comunidade e futuro candidato a prefeito, sinto que é meu dever verificar o bem-estar dos moradores mais isolados após a tempestade." Era uma mentira convincente, mas Amélia percebia a tensão por trás das palavras ensaiadas, o modo como os olhos dele constantemente tentavam espiar o interior da cabana por cima do ombro dela. "É muita consideração de sua parte", respondeu sem se mover da entrada, "mas estou perfeitamente bem, como pode ver." Hartmann pigarreou, visivelmente desconfortável com a falta de convite para entrar. "Na verdade, doutora, há outro motivo para minha visita. Estou buscando informações sobre algo que pode ter sido perdido durante a tempestade, algo valioso que pode ter acabado nesta área da montanha." Amélia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A audácia do homem era impressionante. Referir-se ao próprio filho como algo valioso perdido, como se fosse um objeto, e não uma vida humana vulnerável que ele havia deliberadamente abandonado à morte. Ela apertou discretamente a espingarda, tentando controlar a raiva que crescia dentro dela. "Algo como o quê, exatamente?", perguntou, fingindo ignorância enquanto observava cada nuance da expressão dele por trás dela, dentro da cabana. Eclipse permanecia absolutamente imóvel e silenciosa, como se compreendesse a gravidade da situação e a necessidade de não revelar sua presença. Hartmann hesitou, claramente lutando para encontrar as palavras certas. "É complicado. Digamos apenas que é um assunto de família que precisa ser tratado com discrição absoluta. Se você viu ou encontrou algo em comum após a tempestade, eu ficaria muito grato por sua cooperação e seria generosamente recompensada, claro." O suborno velado fez o estômago de Amélia revirar. A ideia de que este homem achava que poderia comprar seu silêncio, que poderia simplesmente recuperar o bebê que havia abandonado como se estivesse buscando um pacote perdido, era revoltante. Ela decidiu arriscar, testar suas reações para confirmar suas suspeitas. "Curioso que você mencione isso", disse lentamente, observando cada mudança na expressão dele. "O xerife Thompson esteve aqui mais cedo falando sobre um caso bastante perturbador, um bebê recém-nascido encontrado abandonado após a tempestade. Você não saberia nada sobre isso, saberia, Sr. Hartmann?" O efeito das palavras de Amélia foi instantâneo e revelador.
O rosto de Victor Hartman perdeu toda a cor, seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes que ele pudesse recompor sua máscara de calma. Suas mãos, normalmente firmes, agarraram o batente da porta com força suficiente para fazer os nós dos dedos embranquecerem. Um bebê? Repetiu ele, sua voz controlada, mas com uma tensão subjacente que não conseguia disfarçar completamente. Que história terrível! Não sei nada sobre isso. Como eu poderia? Ele forçou uma risada, mas o som saiu estrangulado, quase doloroso de ouvir. E o xerife? Ele encontrou este bebê? Amélia estudou a linguagem corporal do homem à sua frente, anos de experiência observando animais nervosos agora servindo para ler os sinais humanos de mentira e medo. Na verdade, não foi o xerife quem encontrou o bebê, respondeu deliberadamente vaga, deixando a implicação pairar no ar entre eles. Antes que Hartman pudesse responder, um som suave veio de dentro da cabana. O choro baixinho do bebê que havia acordado. O rosto do empresário mudou completamente, seus olhos focando além de Amelia com uma intensidade que era quase física. "O que foi isso?" perguntou, dando um passo adiante, tentando forçar a entrada. Amélia levantou a espingarda, não apontando diretamente para Hartman, mas deixando clara a ameaça. "Não mais um passo, Sr. Hartman", disse firmemente. "O que está dentro da minha casa não é da sua conta. Sugiro que vá embora agora, enquanto ainda tem a chance de fazê-lo pacificamente. Você não entende. De ele, sua arrogância, se é o que estou pior do que pode imaginar. Há pessoas poderosas, índices em jogo. Por favor, seja razoável." Nesse momento, Eclipse escolheu se revelar. A égua negra surgiu das sombras da cabana, posicionando-se ao lado de Amelia na entrada, sua presença imponente e inesperada fazendo Hartman recuar vários passos, tropeçando na neve. Meu Deus, esse cavalo é o mesmo que estava lá ontem à noite. A confissão involuntária pairou no ar gelado entre eles. Victor Hartman percebeu seu erro tarde demais, a cor abandonando seu rosto novamente quando compreendeu o que havia acabado de revelar. Eclipse manteve os olhos fixos nele, suas orelhas deitadas para trás, em uma clara demonstração de hostilidade. "Então você confirma", disse Amélia, sua voz tremendo ligeiramente com a raiva contida. "Foi você quem abandonou um bebê recém-nascido na neve para morrer de frio. Seu próprio filho." Não era uma pergunta, mas uma acusação direta, apoiada pela evidência da própria confissão de Hartman e pela reação inegável de Eclipse. "Você não entende", repetiu ele, sua voz agora quase suplicante. "Eu não tinha escolha. Minha esposa, ela não pode ter filhos. Minha campanha política depende da imagem de família perfeita que construímos. E então aquela garota, uma funcionária temporária, ameaçou expor tudo, arruinar tudo que construí. Então você decidiu que uma vida humana valia menos que sua reputação", cortou Amélia, a repulsa evidente em cada palavra. "Você levou seu próprio filho para a floresta durante a pior nevasca do ano e o deixou para morrer. Se não fosse por Eclipse, ele estaria morto agora, e você sabe disso." Hartman olhou para a égua com uma mistura de medo e confusão. "Eclipse?" repetiu como se só agora processasse completamente a presença do animal. "Você está dizendo que este cavalo salvou o bebê? Isso é ridículo. Animais, não." Ele parou, incapaz de completar a frase diante da evidência viva à sua frente. "Acredite no que quiser", respondeu Amélia friamente, "mas Eclipse encontrou seu filho, manteve-o aquecido e o trouxe até mim. Ela mostrou mais humanidade do que você jamais demonstrou." O bebê chorou novamente, mais forte desta vez, como se quisesse afirmar sua presença na conversa sobre seu próprio destino. Por um momento, algo parecido com remorso atravessou o rosto de Hartman, uma sombra de emoção genuína que logo foi suprimida por cálculo frio. "Olhe, podemos resolver isso. Ninguém precisa saber. Eu posso compensá-la generosamente. Dinheiro suficiente para reconstruir sua clínica veterinária na cidade, para nunca mais precisar se preocupar com nada." "Você realmente acha que pode comprar seu caminho para sair disso?" perguntou Amélia, incrédula. "Que pode simplesmente jogar dinheiro no problema e ele desaparece. Estamos falando de tentativa de infanticídio, Sr. Hartman. O xerife já sabe sobre o bebê, e quando eu contar o que descobri..."
A menção ao xerife pareceu ativar algo em Hartman. Seu rosto se transformou, a máscara de civilidade caindo completamente para revelar algo feio e perigoso por baixo. Thompson é meu amigo, disse com uma confiança fria. Um telefonema meu. E qualquer história que você contar será descartada como delírio de uma mulher reclusa traumatizada. Eclipse relinchou alto, avançando ligeiramente como se respondesse à ameaça velada. Hartman recuou instintivamente, seu medo do animal evidente apesar de sua tentativa de manter a compostura. Amélia aproveitou o momento para fortalecer sua posição, levantando mais a espingarda, agora quase apontando-a diretamente para o peito do homem. Você está blefando, disse ela, observando a linguagem corporal dele. O xerife Thompson pode não ser perfeito, mas ele tem integridade. Além disso, tenho provas, o cobertor com suas iniciais e uma testemunha que o viu abandonar o bebê. Ela fez um gesto com a cabeça para Eclipse, sabendo que era um blefe ousado, mas necessário. Hartman soltou uma risada amarga. Uma testemunha? Um cavalo selvagem? Você realmente acha que alguém acreditaria? Mas sua voz falhou quando olhou para os olhos escuros e inteligentes de Eclipse, como se algo naquele olhar o incomodasse profundamente, despertando uma incerteza primordial. Há mais uma coisa que você deveria saber, continuou Amélia, decidindo arriscar tudo. Eu filmei seu carro ontem à noite, estacionado exatamente onde você abandonou o bebê. Tenho câmeras de segurança instaladas ao redor da propriedade desde que me mudei para cá. Segurança nunca é demais quando se vive tão isolada. Era uma mentira desesperada, mas Amélia manteve o olhar firme, contando com seus anos de enfrentar predadores na natureza para não demonstrar nenhum sinal de hesitação. Victor Hartman a estudou intensamente, tentando determinar se estava blefando. O suor começava a formar-se em sua testa, apesar do frio intenso. Você está arriscando muito, Dra. Bennett, disse ele finalmente, sua voz baixando para um tom ameaçador. Pense bem no que está fazendo. Esta cidade praticamente me pertence. Se eu cair, muitas pessoas caem comigo. Pessoas que poderiam tornar sua vida impossível. Eclipse deu outro passo à frente, agora completamente posicionada entre Amélia e Hartman, como um guarda-costas instintivo. O empresário olhou para o animal com uma mistura de medo e ódio. Esse cavalo, há algo errado com ele. Não é natural, a forma como age. Talvez a natureza seja mais complexa do que sua visão limitada consegue compreender, respondeu Amélia, mantendo a espingarda firme. Agora, pela última vez, vá embora. Quando o xerife retornar, ele ouvirá toda a verdade com todas as provas que tenho. O que acontece depois disso depende da justiça, não de mim nem de você. Por um momento tenso, Amelia acreditou que Hartman poderia tentar algo desesperado. Seus olhos moviam-se rapidamente, calculando opções, pesando riscos. Finalmente, ele recuou um passo, então outro, sua postura derrotada, mas ainda ameaçadora, como um predador ferido que se afasta apenas para atacar de outra direção. Isso não acabou, disse ele enquanto retornava ao seu SUV. Você não faz ideia do que pôs em movimento hoje. Ligando o motor com força desnecessária, Hartman manobrou o veículo na neve, lançando um último olhar carregado de raiva para Amélia e Eclipse antes de acelerar pela estrada da montanha. Assim que o carro desapareceu, Amélia sentiu suas pernas fraquejarem. Apoiando-se em Eclipse, ela finalmente permitiu que a tensão acumulada escapasse em um longo suspiro trêmulo. Obrigada, murmurou para a égua, envolvendo o pescoço forte do animal em um abraço espontâneo. Não sei se teria conseguido enfrentá-lo sozinha. Dentro da cabana, o bebê continuava a chorar, exigindo atenção. Eclipse gentilmente empurrou Amélia em direção à porta, como se lembrasse a veterinária das prioridades do momento. Amélia sorriu, ainda impressionada com a aparente compreensão do animal. Você está certa, vamos cuidar do pequeno. Enquanto alimentava o bebê com a mamadeira improvisada, Amélia não conseguia parar de pensar no confronto com Hartman e nas ameaças veladas que ele havia feito. Conhecia bem o poder que homens como ele exerciam em pequenas comunidades, a influência econômica que se traduzia em controle político e social. Não podemos simplesmente esperar que o xerife volte, disse para Eclipse, que observava atentamente se compreendesse cada palavra. Hartman provavelmente já está ligando para seus contatos, tentando criar uma narrativa que o proteja. Precisamos ser proativos, reunir mais provas, encontrar a mãe deste bebê.
Eclipse relinchou suavemente, movendo-se em direção à janela e olhando para fora, como se indicasse algo. Amélia se juntou a ela, observando a paisagem nevada. Você está tentando me dizer alguma coisa? Algo sobre onde encontrou o bebê? A égua balançou a cabeça em um movimento que parecia quase uma afirmação. A ideia que começou a se formar na mente de Amélia era absurda, quase louca. Conversar com um animal como se ele pudesse entender e responder conscientemente ia contra tudo que havia aprendido em seus anos de treinamento científico como veterinária. E ainda assim, diante dela estava Eclipse, desafiando toda explicação convencional. Você poderia me mostrar, me levar até o local exato onde encontrou o bebê? Perguntou finalmente, sentindo-se ao mesmo tempo tola e estranhamente esperançosa. Para sua surpresa e espanto, Eclipse fez um movimento claro de assentimento com a cabeça, seguido por um olhar em direção à cela que Amélia mantinha pendurada perto da porta, um resquício de seus dias de equitação competitiva. Isso é loucura, murmurou Amélia para si mesma, considerando a proposta implícita. Levar um bebê recém-nascido para uma cavalgada na neve era perigoso e irresponsável, mas ficar na cabana, esperando pelo retorno do xerife, ou pior, por Hartman, com reforços, poderia ser ainda mais arriscado. O bebê, agora alimentado e confortável, havia adormecido novamente em seus braços. Olhando para aquele rostinho inocente, Amélia sentiu uma onda de determinação crescer dentro dela. Este pequeno ser havia sobrevivido ao impossível, guiado por uma égua selvagem que parecia destinada a protegê-lo. Talvez fosse hora de confiar nessa conexão extraordinária. Tudo bem, decidiu finalmente, levantando-se com cuidado para não perturbar o bebê. Vamos fazer isso, mas primeiro, preciso prepará-lo adequadamente para o frio lá fora. Improvisando rapidamente, Amélia construiu um pequeno suporte que poderia carregar junto ao peito, como um canguru, mantendo o bebê aquecido e seguro durante a jornada. Enquanto se preparava, colocando camadas extras de roupas e guardando suprimentos essenciais em uma mochila pequena, Amélia não conseguia evitar a sensação de que estava prestes a embarcar em algo muito maior do que uma simples busca por evidências. Era como se o destino a tivesse preparado para este momento, para esta criança, para esta égua extraordinária. Espero que você saiba o que está fazendo, disse para Eclipse enquanto ajustava a sela nas costas do animal, que permaneceu surpreendentemente dócil durante todo o processo. Outro comportamento atípico para um cavalo selvagem, porque honestamente, eu não tenho certeza se sei. O sol já havia subido no céu, iluminando a paisagem nevada com um brilho quase mágico. Amélia montou cuidadosamente, o bebê seguramente aninhado contra seu peito, protegido por várias camadas de tecido e pelo calor corporal dela. Eclipse parecia entender a preciosidade da carga, movendo-se com uma suavidade deliberada enquanto deixavam o terreno da cabana. A égua não hesitou nem por um momento sobre a direção a seguir. Com passos confiantes, ela começou a guiar Amélia pela floresta nevada, seguindo um caminho que parecia existir apenas em sua memória animal. Era o início de uma jornada que mudaria para sempre as vidas de todos os envolvidos, ligando-os em um destino comum que nenhum deles poderia ter previsto. Eclipse avançava pela neve com uma confiança que inspirava admiração. Seus cascos encontravam sempre o caminho mais firme, evitando instintivamente pontos onde a neve poderia ser traiçoeiramente profunda. Amélia, uma cavaleira experiente, raramente precisava guiar o animal. Era como se a égua tivesse um destino claro em mente. O bebê permanecia surpreendentemente tranquilo, embalado pelo movimento rítmico da cavalgada. Ocasionalmente, abria os olhos azuis, fixando-os no céu brilhante ou nas árvores cobertas de neve que passavam, antes de voltar a adormecer, confortável em seu casulo de proteção junto ao corpo de Amélia. Após cerca de meia hora de cavalgada, Eclipse começou a desacelerar. Estavam agora em uma parte da floresta que Amélia não reconhecia, mais densa e isolada do que as áreas que costumava explorar em suas raras expedições. A égua parecia cada vez mais alerta, suas orelhas movendo-se constantemente, captando sons que escapavam à percepção humana. Estamos chegando a algum lugar importante, não é? Murmurou Amélia, inclinando-se ligeiramente para acariciar o pescoço da égua. Como resposta, Eclipse aumentou levemente o passo, seguindo por um caminho quase invisível entre os pinheiros altos, até emergirem em uma pequena clareira.
Ali, Eclipse parou completamente. Amélia observou o local, tentando entender sua significância. À primeira vista, parecia apenas mais um pedaço da floresta nevada. Então, notou as marcas na neve, perturbações sutis no padrão uniforme da superfície branca, parcialmente cobertas pela neve fresca que continuara a cair durante a noite. Desmontando cuidadosamente para não perturbar o bebê, Amélia se aproximou do que parecia ser o centro dessas perturbações. Ali, quase completamente coberto pela neve recente, encontrou um pequeno objeto que fez seu coração acelerar, uma corrente de prata com um pingente em forma de coração. Isso pertencia à mãe dele? Perguntou para Eclipse, que observava atentamente. A égua relinchou suavemente, um som que Amélia estava começando a interpretar como afirmativo. Com cuidado, ela guardou a corrente no bolso, sabendo que poderia ser uma pista crucial para identificar a mãe do bebê. Continuando sua investigação, Amélia notou algo mais perturbador: manchas escurecidas na neve, parcialmente cobertas, mas ainda visíveis em alguns pontos. Com seu treinamento médico, reconheceu imediatamente o que eram: sangue. Não muito, mas o suficiente para indicar que algo traumático havia acontecido neste local. Meu Deus! Sussurrou, a realização atingindo-a como um golpe físico. Não foi apenas abandono, foi algo pior. A mãe pode ter dado à luz aqui mesmo, na floresta, ou foi trazida para cá contra sua vontade. As implicações eram aterradoras, sugerindo que o crime de Hartman poderia ir muito além do que ela havia inicialmente suspeitado. Eclipse parecia inquieta, seus cascos batendo nervosamente na neve enquanto ela olhava repetidamente para um ponto específico além da clareira. Seguindo o olhar do animal, Amélia avistou o que parecia ser uma trilha estreita, quase imperceptível para olhos inexperientes, que se afastava em direção às partes mais elevadas da montanha. "Você quer que eu vá por ali?" perguntou, recebendo outro relincho em resposta. Com o bebê ainda seguro contra seu peito, Amélia remontou em Eclipse, que imediatamente começou a seguir a trilha oculta, seu passo agora mais urgente, como se sentisse que o tempo era essencial. À medida que subiam mais alto na montanha, a paisagem mudava sutilmente, os pinheiros ficavam mais esparsos e, ocasionalmente, Amélia avistava formações rochosas que não se encaixavam no padrão natural da montanha, pequenas estruturas que pareciam ter sido deliberadamente construídas ou modificadas por mãos humanas. "O que é este lugar?" murmurou para si mesma, um arrepio que nada tinha a ver com o frio percorrendo sua espinha. Tinha vivido isolada nesta região por 3 anos, mas nunca havia ouvido falar de qualquer tipo de construção ou assentamento nesta parte remota da montanha. Eclipse aumentou o passo, como se sentisse a hesitação de Amélia e quisesse encorajá-la a continuar. O caminho tornou-se mais íngreme, serpenteando entre formações rochosas, até que, ao virar uma curva particularmente fechada, Amélia viu algo que a fez prender a respiração de surpresa. Ali, parcialmente ocultada pela paisagem natural e claramente projetada para não ser facilmente descoberta, estava uma instalação moderna, um complexo de edifícios baixos com paredes de concreto e poucas janelas, encravado na lateral da montanha como uma ferida artificial na natureza selvagem. "Como isso é possível?" sussurrou incrédula. "Uma instalação deste tamanho. Ninguém na cidade comentou sobre isso, nunca vi nenhum veículo subindo até aqui." Eclipse havia parado a uma distância segura, protegida pela cobertura das últimas árvores antes do terreno aberto que circundava o complexo. Observando mais atentamente, Amélia notou detalhes reveladores: câmeras de segurança estrategicamente posicionadas, uma pequena antena parabólica no telhado do edifício principal e o que parecia ser uma área de pouso para helicópteros, explicando como pessoas e suprimentos poderiam chegar sem usar as estradas que ela conhecia. O bebê se mexeu contra seu peito, soltando um pequeno gemido que a trouxe de volta à realidade da situação. Estavam expostos, vulneráveis, e ela havia acabado de descobrir algo que claramente não deveria ser encontrado. O instinto de autopreservação gritava para que recuasse, voltasse para a segurança relativa de sua cabana. Mas antes que pudesse decidir o próximo passo, um movimento captou sua atenção. Uma porta lateral do edifício principal se abriu e uma figura solitária saiu, caminhando rapidamente pela neve. Era uma mulher e havia algo em sua postura, em seus movimentos, que pareceu despertar uma reação em Eclipse.
A égua relinchou baixinho, um som quase de reconhecimento. Amélia instintivamente recuou mais para a cobertura das árvores, mas manteve os olhos fixos na mulher, que agora se aproximava de um pequeno galpão anexo ao edifício principal. Havia algo familiar nela, embora Amélia tivesse certeza de que nunca as havia visto antes. A mulher era jovem, talvez no início dos 20 anos, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo severo. Mesmo à distância, Amélia podia perceber que ela se movia com dificuldade, como alguém recuperando-se de uma lesão ou procedimento médico. E então, com um sobressalto de compreensão, a verdade a atingiu. "É ela, não é?", sussurrou para Eclipse. "A mãe do bebê." Tudo começava a fazer um terrível sentido. O sangue na clareira, o bebê abandonado, Victor Hartman e seus segredos. A jovem não havia simplesmente dado à luz e desaparecido. Ela estava sendo mantida aqui, nesta instalação misteriosa no meio do nada. O bebê escolheu esse momento para começar a chorar, seu som penetrante quebrando o silêncio da montanha. Amélia tentou acalmá-lo, mas era tarde demais. A mulher na neve havia parado abruptamente, sua cabeça virando-se na direção deles com uma rapidez que denunciava alerta máximo. Por um momento que pareceu esticar-se infinitamente, seus olhares se encontraram através da distância. A jovem mãe e a mulher que segurava seu filho. Amélia viu o choque, a descrença e então algo que parecia ser uma esperança desesperada transformar o rosto da desconhecida. A jovem olhou rapidamente para trás, verificando se estava sendo observada, e então fez algo que Amélia não esperava. Começou a caminhar deliberadamente em direção a eles, seus passos cada vez mais rápidos, apesar de sua aparente fragilidade física, seus olhos nunca deixando o pequeno embrulho nos braços de Amélia. Eclipse permaneceu surpreendentemente calma, como se este encontro fosse não apenas esperado, mas planejado. Amélia, entretanto, sentia seu coração martelando no peito, dividida entre o impulso de fugir e a compreensão crescente de que este momento era crucial, talvez a única chance de descobrir toda a verdade. Quando a jovem finalmente alcançou a borda das árvores onde eles aguardavam, Amélia pôde ver seu rosto claramente, pálido, com olheiras profundas de exaustão, mas belo em sua juventude, e seus olhos, do mesmo azul intenso que os do bebê, agora marejados de lágrimas enquanto fixavam-se na criança. "Meu filho", sussurrou a desconhecida, sua voz trêmula de emoção. "Eles me disseram que ele havia morrido. Como?" Seus olhos se voltaram para Eclipse e uma expressão de reconhecimento passou por seu rosto. "Foi você. Você o salvou. Você encontrou Sofia." A menção daquele nome pareceu ter um efeito imediato em Eclipse, que se aproximou da jovem, baixando a cabeça para receber o toque trêmulo de seus dedos em seu focinho. Amélia observava a cena, atônita, sentindo que estava testemunhando a reunião de velhos amigos, não de uma humana e um animal selvagem. "Sofia?", repetiu Amélia confusa. "Você conhece esta égua? E quem é você? O que é este lugar?" As perguntas se atropelavam, mas a urgência da situação era clara para ambas. Estavam expostas, vulneráveis. A qualquer momento, alguém do complexo poderia notar a ausência da jovem. "Meu nome é Helena", respondeu a jovem, estendendo os braços em um pedido silencioso para segurar seu filho. Helena Vega trabalhava como assistente de pesquisa neste laboratório e também como empregada na mansão Hartman. Sofia não é apenas uma égua, ela é o resultado de anos de pesquisa em cognição animal avançada. Amélia entregou cuidadosamente o bebê para os braços ansiosos de sua mãe, observando a transformação no rosto de Helena quando finalmente segurou seu filho, um misto de alegria, alívio e amor tão puro que era quase doloroso de testemunhar. Eclipse, ou Sofia, observava a cena com o que parecia ser uma satisfação consciente. "Cognição animal avançada?", repetiu Amélia, as peças começando a se encaixar em sua mente. "Você está dizendo que Eclipse, Sofia, foi geneticamente modificada para ter inteligência ampliada." A ideia era ao mesmo tempo fascinante e perturbadora para a veterinária, explicando o comportamento extraordinário do animal. Helena assentiu, embalando o bebê enquanto falava rapidamente em voz baixa. "Este é um laboratório secreto financiado por corporações privadas. Oficialmente, pesquisamos tratamentos veterinários avançados, mas na realidade, estamos testando os limites da manipulação genética em animais. Sofia é nossa maior conquista e minha melhor amiga."
E Victor Hartman está envolvido nisso? Perguntou Amelia, as implicações crescendo a cada revelação. Helena assentiu novamente, seu rosto endurecendo com uma mistura de medo e raiva. Hartman é um dos principais investidores. Ele frequentava o laboratório regularmente, foi assim que nos conhecemos. Ele me seduziu, prometeu me ajudar com minha carreira. Quando você engravidou, ele uma ameaça, concluiu Amélia, se clara, Helena com um olhar dolorido, apertando o mais forte, quando descobriu o melhor cuidado médico. Mas depois que você deu à luz, começou Amélia, a raiva crescendo dentro dela com a compreensão da crueldade calculada de Hartman. Helena completou a história, sua voz quebrando com a emoção. Eles me drogaram. Quando acordei, disseram que meu filho havia nascido morto. Mantiveram-me sedada por dias, mas nunca me mostraram o corpo. Sofia deve ter seguido Hartman quando ele levou o bebê para abandoná-lo, teorizou Amélia, olhando com admiração renovada para a égua. Ela entendeu o que estava acontecendo e agiu para salvar seu filho. A conexão entre a assistente de pesquisa e o animal geneticamente modificado claramente ia além da relação normal entre humano e animal. Precisamos sair daqui, disse Helena subitamente, olhando nervosa para o complexo. Agora que sei que meu filho está vivo, que Sofia o salvou, eles não vão permitir que eu saia. Há muitos segredos neste lugar, experimentos que ninguém deveria ver, e Hartman fará qualquer coisa para proteger sua reputação. Como que para enfatizar a urgência da situação, um alarme começou a soar no complexo, um som penetrante que cortou o silêncio da montanha. Eles notaram minha ausência, disse Helena, o pânico evidente em sua voz. Por favor, me ajude, ajude meu filho, não posso deixá-los nos separar novamente. Sem hesitar, Amelia ajudou Helena a montar em Sofia, entregando-lhe o bebê antes de subir também, posicionando-se atrás da jovem mãe para dar-lhe apoio. Minha cabana, disse rapidamente. Podemos ir para lá primeiro, reunir suprimentos, pensar em um plano. Sofia, você consegue nos levar pelo caminho mais seguro? A égua respondeu imediatamente, virando-se e iniciando uma descida rápida, mas controlada pela encosta da montanha, seguindo um caminho diferente do que haviam usado para subir, um percurso que parecia deliberadamente evitar áreas abertas ou facilmente visíveis do complexo. Atrás delas, vozes de alarme podiam ser ouvidas, e o som distinto de um helicóptero começando a ligar seus motores. A caçada havia começado, e Amélia sabia que não era apenas a liberdade de Helena e seu filho que estava em jogo, era também a exposição de segredos perigosos que poderosos como Hartman fariam qualquer coisa para manter enterrados na neve. Enquanto Sofia as carregava rapidamente pela floresta nevada, Amélia não podia deixar de pensar na extraordinária cadeia de eventos que havia conectado suas vidas. Um bebê abandonado, uma égua com inteligência ampliada, uma mãe roubada de seu filho, e ela mesma, a reclusa que havia fugido do mundo apenas para encontrar-se no centro de algo muito maior do que poderia ter imaginado. Sofia avançava pela floresta nevada com uma velocidade impressionante, considerando que carregava 3 pessoas. Seus cascos mal pareciam tocar o solo, enquanto ela escolhia o caminho mais seguro entre as árvores, descendo a montanha em um ritmo que desafiava qualquer perseguidor humano a pé. Como você a chamou, Sofia? Perguntou Amélia, segurando-se firmemente enquanto a égua contornava habilmente um aglomerado de rochas. Este nome tem algum significado especial. Helena, que mantinha o bebê protegido contra o peito, virou-se ligeiramente para responder, sua voz entrecortada pelo movimento. Sofia significa sabedoria em grego, explicou ela. Foi escolhido pelos cientistas quando perceberam que ela estava respondendo aos testes cognitivos em níveis nunca antes vistos em equinos. Era um projeto secreto. Apenas 5 pessoas tinham acesso total aos dados. Eu era apenas uma assistente júnior, mas formei uma conexão especial com ela. O som do helicóptero tornava-se mais forte atrás delas, circulando na área próxima ao complexo, provavelmente usando equipamentos de busca térmica para tentar localizá-las. Por enquanto, a densa cobertura de árvores oferecia alguma proteção, mas Amélia sabia que não poderiam contar com isso por muito tempo. O que eles fizeram exatamente? Perguntou, tentando entender completamente a situação em que estavam envolvidas. Qual foi a extensão da modificação genética? Helena hesitou antes de responder, claramente lutando com a ética de revelar informações confidenciais, mesmo nessas circunstâncias extremas.
Foi uma combinação de técnicas, explicou Helena finalmente. Usamos edição genética avançada, focando nas áreas do cérebro responsáveis pelo raciocínio complexo e comunicação. A base foi o mapeamento cerebral humano, adaptado para a estrutura equina. Sofia pode entender a linguagem humana quase completamente e tem capacidade de raciocínio próxima à nossa. Amélia absorveu a informação com fascínio profissional misturado a uma crescente preocupação ética. E o bebê? Perguntou, sua voz mais baixa agora. Ele foi afetado de alguma forma por este trabalho? Helena abraçou o filho mais forte, defensivamente, antes de responder com firmeza. Não, Thomas é completamente normal. Fiz todos os testes secretamente durante minha gravidez. O trabalho com Sofia era estritamente limitado ao desenvolvimento animal. Nunca usamos material genético humano. Meu filho é apenas uma criança inocente que teve o azar de nascer em meio a uma teia de mentiras e ambição. Thomas, o bebê finalmente tinha um nome, uma identidade, além de filho abandonado de Victor Hartman. Amélia sentiu uma onda de alívio misturada à determinação renovada. Esta não era apenas uma fuga desesperada, era uma missão de resgate para mãe e filho, e para Sofia, cuja existência representava tanto uma conquista científica quanto um dilema ético. O som do helicóptero pareceu se afastar momentaneamente, mas agora outro ruído preocupante chegava até elas. Motores de veículos pesados movendo-se pelas estradas de montanha, provavelmente equipes de segurança do laboratório, ou pior, aliados de Hartman na polícia local. Estamos quase na minha cabana, disse Amélia, reconhecendo finalmente o terreno, mas não podemos ficar lá por muito tempo, será o primeiro lugar onde nos procurarão. Sofia pareceu compreender a urgência da situação, aumentando seu passo enquanto se aproximavam da pequena clareira onde a cabana de Amélia estava situada. Precisamos de um plano, disse Helena, descendo cuidadosamente quando Sofia parou em frente à cabana. Não podemos simplesmente fugir sem rumo com um recém-nascido, no meio do inverno. Amelia ajudou-a a desmontar, notando como a jovem mãe parecia fisicamente frágil, ainda recuperando-se do parto recente e dias de confinamento. Tenho uma ideia, respondeu Amélia, guiando-as rapidamente para dentro da cabana. Meu marido e eu tínhamos um refúgio de caça a cerca de 10 quilômetros daqui, mais profundo na floresta. Pouquíssimas pessoas conhecem sua existência e não está em nenhum mapa oficial. Podemos nos esconder lá enquanto decidimos o próximo passo. Enquanto falava, Amelia já se movia pela cabana com eficiência, reunindo suprimentos essenciais, alimentos não perecíveis, água, cobertores extras, um kit médico bem abastecido e, o mais importante, fraldas e leite em pó que havia improvisado para Thomas mais cedo naquele dia. Helena observava os movimentos rápidos de Amélia enquanto amamentava Thomas, tentando dar ao filho o máximo de conforto possível antes da próxima etapa de sua fuga. Por que você está nos ajudando? Perguntou subitamente. Você não nos conhecia até hoje e está arriscando tudo por nós. Amélia parou brevemente, a pergunta fazendo-a refletir sobre suas próprias motivações. 3 anos atrás, começou, sua voz suave mas firme. Perdi minha filha recém-nascida e meu marido em um acidente de carro. Sobrevivi, mas com cicatrizes que vão além das que você pode ver no meu rosto. Me isolei aqui, fugindo do mundo e da dor. E então Sofia trouxe Thomas até minha porta, continuou, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios enquanto ela terminava de empacotar os suprimentos. Talvez seja o destino, ou apenas coincidência, mas quando vi aquele pequeno embrulho azul na neve, algo dentro de mim finalmente despertou. Não pude salvá-los, mas posso salvar vocês. Helena, com lágrimas nos olhos, assentiu em compreensão silenciosa. O vínculo entre as duas mulheres, forjado em circunstâncias extremas, solidificava-se com esta partilha de vulnerabilidade. Sofia, que observava da porta, relinchou suavemente, como se aprovasse esta aliança improvável. Precisamos ir, disse Amélia finalmente, ouvindo o som distinto de veículos se aproximando. Leve apenas o essencial. Sofia não pode carregar muito peso se precisarmos nos mover rapidamente. Helena terminou de alimentar Thomas e o embrulhou cuidadosamente, preparando-o para mais uma jornada através da neve. Quando saíram da cabana, viram a primeira evidência visual de seus perseguidores. Um par de faróis cortando a floresta a menos de 1 quilômetro de distância, avançando lentamente pela estrada principal. Sofia agitou-se nervosamente, seu corpo tenso, sinalizando o perigo iminente.
Por aqui, indicou Amélia, guiando-as não para a estrada, mas para uma trilha quase invisível que se afastava da cabana em direção oposta. Esta rota é mais longa, mas completamente coberta por árvores. Nem mesmo um helicóptero com equipamento térmico conseguirá nos detectar facilmente se ficarmos sob a copa densa. Com Helena e Thomas montados em Sofia, Amelia liderava o caminho a pé, usando seu conhecimento da floresta para escolher o percurso mais seguro. A égua seguia com cuidado, como se entendesse a necessidade de manter o equilíbrio entre velocidade e segurança, especialmente com um bebê a bordo. Atrás delas, vozes e o som de portas batendo indicavam que a cabana havia sido encontrada. Ordens eram gritadas, lanternas cortavam a escuridão crescente do final da tarde. A perseguição havia chegado à casa de Amélia, mas por enquanto, elas mantinham uma pequena vantagem: o conhecimento do terreno e a determinação nascida do desespero. Quanto tempo até chegarmos ao refúgio? Perguntou Helena em voz baixa, enquanto avançavam mais profundamente na floresta. A luz do dia começava a diminuir, as sombras alongando-se entre as árvores, tornando a navegação mais difícil, mas também oferecendo cobertura adicional. Se mantivermos este ritmo, cerca de 2 horas, respondeu Amélia, consultando ocasionalmente uma pequena bússola que havia pego junto com os suprimentos. O refúgio está bem escondido em uma pequena elevação. Tem um porão com suprimentos de emergência e um sistema de aquecimento a lenha. Sofia subitamente parou, suas orelhas movendo-se alertas. Amélia imediatamente fez sinal para que Helena ficasse em silêncio e todas permaneceram imóveis ouvindo. Por alguns segundos, havia apenas o vento nas árvores. Então, distante mas inconfundível, o latido de cães de caça sendo usados para rastreá-las. Eles trouxeram cães, sussurrou Amélia, a preocupação evidente em sua voz. Isso complica as coisas. Não podemos simplesmente esconder nosso rastro visual, precisamos mascarar nosso cheiro também. Seu olhar varreu a área ao redor, buscando uma solução para este novo desafio. O riacho, decidiu finalmente, apontando para um curso d'água parcialmente congelado que corria não muito longe de onde estavam. Podemos segui-lo por um trecho, a água corrente confundirá o cheiro e nossos rastros não ficarão marcados nas pedras às margens. Era um desvio arriscado, mas necessário. Cuidadosamente guiou Sofia para o leito raso do riacho, onde a água ainda corria em partes entre placas de gelo. A égua entrou sem hesitação, seus cascos encontrando caminho seguro entre as pedras escorregadias, protegendo sua preciosa carga. Thomas, surpreendentemente, permanecia calmo durante toda a aprovação, como se a proximidade de sua mãe e o movimento rítmico da égua o mantivessem em um estado de tranquilidade quase sobrenatural. Helena alternava entre vigilância constante e momentos de admiração maravilhada pelo filho que havia pensado ter perdido para sempre. Seguiram o riacho por quase 1 quilômetro antes de Amelia sinalizar para que saíssem em um ponto onde grandes rochas forneciam um lugar para pisar sem deixar rastros evidentes. Os latidos dos cães pareciam ter se distanciado, indicando que seu estratagema havia funcionado, pelo menos temporariamente. A noite caía rapidamente agora, a temperatura despencando com a ausência do sol. Amélia sabia que precisavam chegar ao refúgio antes que o frio se tornasse perigoso, especialmente para Thomas. Pegando uma pequena lanterna de sua mochila, ela iluminou o caminho apenas o necessário, consciente de que mesmo aquela luz fraca poderia ser vista à distância nas condições certas. Estamos na parte mais difícil do caminho agora, alertou, enquanto começavam a subir uma encosta íngreme, coberta de pinheiros densos, mas também a mais segura. Pouquíssimas pessoas já passaram por esta área, é praticamente intransitável durante o inverno sem conhecimento local detalhado. Sofia subia com cuidado meticuloso, escolhendo cada passo com uma precisão que reforçava a história de Helena sobre suas capacidades aumentadas. Não era apenas força física ou resistência, era um entendimento quase humano das necessidades da situação, uma adaptação consciente a cada novo desafio que surgiu à frente. Após o que pareceu uma eternidade de subida constante, a floresta começou a abrir-se ligeiramente. Amélia desligou a lanterna, deixando que seus olhos se ajustassem à luz natural da lua quase cheia que agora brilhava sobre a paisagem nevada, transformando-a em um quadro de prata e azul escuro.
Ali, sussurrou, apontando para uma estrutura quase invisível contra o plano de fundo da montanha. O refúgio era menor do que Helena havia imaginado. Uma cabana rústica construída parcialmente na própria rocha da montanha, seu telhado e paredes deliberadamente projetados para se misturar com um ambiente natural. Aproximaram-se cautelosamente, Amélia mantendo-se alerta para qualquer sinal de que o local pudesse ter sido descoberto ou ocupado em sua ausência. Mas tudo estava como ela havia deixado há quase 2 anos, na última vez que tivera coragem de visitar este lugar carregado de memórias. Encontrei a chave, anunciou, retirando um objeto escondido em uma fenda na rocha próxima. Com mãos levemente trêmulas, abriu a porta pesada de madeira, revelando um interior escuro e frio, mas seguro, do refúgio que havia compartilhado com a família que perdera. Não é luxuoso, advertiu, enquanto ajudava Helena e Thomas a entrarem, mas é sólido, bem isolado e praticamente impossível de encontrar a menos que você saiba exatamente onde procurar. Sofia permaneceu do lado de fora, sua silhueta protetora visível através da pequena janela, montando guarda como havia feito desde o início desta jornada. Trabalhando rapidamente, Amélia acendeu o fogão a lenha que ocupava o centro do espaço único da cabana. O calor começou a se espalhar gradualmente, afastando o frio acumulado de meses de abandono. Helena sentou-se na única cama do local, embalando Thomas e observando Amélia transformar o pequeno refúgio em um lugar habitável. Precisamos de um plano mais permanente, disse Helena finalmente, enquanto Amélia preparava uma refeição simples com os suprimentos que haviam trazido. Não podemos viver escondidas para sempre. Hartman tem recursos, conexões e o laboratório. Eles nunca desistirão de Sofia. Ela representa milhões em pesquisa e potencial comercial. Amélia assentiu, servindo uma sopa quente em canecas improvisadas. Precisamos de alguém em quem possamos confiar, alguém com autoridade suficiente para nos ouvir e proteger. O problema é identificar quem não está na folha de pagamento de Hartman ou do laboratório. O xerife, sugeriu Helena após um momento de reflexão. Thompson. Hartman afirmou tê-lo em seu bolso, mas quando trabalhava na mansão, ouvi conversas. Hartman, na verdade, teme Thompson. Diz que ele é incorruptível, teimoso demais para ser controlado. É por isso que investiu tanto na campanha do oponente dele nas últimas eleições. Amélia considerou a informação, lembrando-se da visita do xerife mais cedo naquele dia, da forma como ele havia olhado para as iniciais no cobertor de Thomas. Você pode estar certa. Ele pareceu reconhecer as iniciais de Hartman no cobertor, mas não comentou nada. Como se estivesse conectando pontos mentalmente, não apenas seguindo o procedimento padrão. Mas como chegamos até ele? Perguntou Helena. Esta montanha deve estar cheia de homens de Hartman agora, e provavelmente já estão monitorando o escritório do xerife também. Thomas começou a chorar suavemente, e ela o ninava enquanto falava, o pequeno drama doméstico contrastando surrealmente com a situação de vida ou morte que enfrentavam. Amélia estava prestes a responder quando um som fez com que ambas congelassem. O inconfundível ruído de um helicóptero aproximando-se, seu motor ecoando entre as montanhas. Sofia relinchou do lado de fora, um som baixo de advertência que indicava perigo iminente. Eles não podem nos ver do ar, disse Amelia, embora sem muita convicção. Este lugar foi construído para ser quase invisível do céu, mas equipamento térmico moderno pode detectar o calor do fogão. Ela moveu-se rapidamente para a janela, onde viu Sofia inquieta, olhando para o céu, agora iluminado pelos poderosos holofotes do helicóptero. Sofia sabe que precisamos de ajuda, disse Helena subitamente, observando o comportamento da égua. Ela está tentando nos dizer algo. E de fato, o animal olhava repetidamente entre o céu e um ponto específico na encosta acima do refúgio, como se indicasse uma direção, um caminho a seguir. Há uma caverna, lembrou-se Amélia, seguindo o olhar de Sofia. Uma rede de cavernas, na verdade, que se estendem profundamente na montanha. Meu marido as explorou parcialmente, nunca foi muito longe. Se o helicóptero tem equipamento térmico, é nosso único refúgio, rocha sólida, bloqueação de calor. Não havia tempo para hesitação, rapidamente reuniram os suprimentos mais essenciais, com Helena apertando Thomas contra o peito, protegendo-o com cobertores extras. Amélia apagou o fogo do fogão, sabendo que poderia ser tarde demais, mas tentando minimizar a assinatura térmica que poderiam deixar para trás.
Saíram pela porta dos fundos, uma saída estreita quase invisível que dava diretamente para a encosta rochosa. Sofia já as esperava ali, seu corpo grande e estrategicamente posicionado para oferecer alguma cobertura contra a observação aérea. O helicóptero circulava cada vez mais perto, seus holofotes vasculhando a área em padrões de busca sistemáticos. Por aqui, indicou Amélia, guiando-as por um caminho íngreme que subia na direção oposta ao helicóptero. A entrada da caverna estava parcialmente oculta por arbustos perenes e uma formação rochosa natural, quase impossível de detectar a menos que se soubesse exatamente o que procurar. Foi quando o desastre aconteceu. O helicóptero subitamente mudou seu padrão de busca, virando-se diretamente em sua direção, como se tivesse detectado seu movimento. O holofote potente iluminou a área ao redor delas, faltando apenas alguns metros para expô-las completamente. Sofia agiu sem hesitação, com um movimento que demonstrava não apenas inteligência ampliada, mas também uma compreensão profunda de sacrifício. A égua relinchou alto e saiu galopando a toda velocidade em direção oposta à caverna, atraindo deliberadamente a atenção do helicóptero para si mesma, longe das três figuras humanas. "Sofia, não!" gritou Helena, horrorizada ao ver sua amiga expondo-se ao perigo para protegê-las. O helicóptero imediatamente redirecionou seu foco, seguindo a égua negra que agora corria pela encosta aberta, completamente visível sob a luz impiedosa do holofote. "Ela está dando-nos tempo", disse Amélia, puxando Helena com firmeza para da entrada da caverna. "Não podemos desperdiçar seu sacrifício. Vamos!" Com lágrimas correndo pelo rosto, Helena permitiu-se ser guiada para a segurança relativa da caverna escura, olhando uma última vez para trás, onde Sofia corria com a graça selvagem de sua natureza, desafiando seus perseguidores. Dentro da caverna, a escuridão era quase total, quebrada apenas pela pequena lanterna de Amélia. "Precisamos ir mais fundo", instruiu ela, sua voz ecoando levemente nas paredes rochosas. "Meu marido mapeou parte deste sistema. Há uma câmara maior cerca de 200 metros adiante, com uma fonte de água natural. Estaremos seguras lá por enquanto." Avançavam lentamente pelo túnel estreito, o som do helicóptero diminuindo gradualmente à medida que penetravam mais profundamente na montanha. Thomas choramingava ocasionalmente, como se sentisse a tensão, mas Helena o acalmava com palavras sussurradas de conforto e promessas de que tudo ficaria bem, promessas que ela mesma mal conseguia acreditar. "Sofia, ela entendeu o que estava fazendo, não foi?" perguntou Helena finalmente, sua voz tremendo com emoção contida. "Foi uma escolha consciente. Ela se sacrificou por nós." Amelia assentiu no escuro, igualmente impressionada e perturbada pela demonstração de altruísmo da égua, uma qualidade que muitos argumentariam ser exclusivamente humana. "Ela provavelmente calculou que tem mais chance de escapar do que nós teríamos", ofereceu Amélia, tentando encontrar algum conforto para oferecer. "É rápida, conhece o terreno, e eles queriam capturá-la viva, pelo valor que representa para o laboratório, a esperança de que tenha conseguido escapar." Finalmente, o túnel se abriu na Câmara Prometida, um espaço surpreendentemente amplo dentro da montanha, onde o som de água corrente indicava a presença da fonte mencionada por Amélia. A lanterna revelou um pequeno lago subterrâneo de água cristalina e formações de estalagmites e estalactites, criando uma paisagem quase alienígena. "Podemos descansar aqui", disse Amélia, encontrando uma área plana e seca para que pudessem se acomodar. "Estamos completamente protegidas de detecção térmica a esta profundidade, e o som da água abafará nossas vozes para qualquer um próximo à entrada." Helena sentiu exausta, ajeitando Thomas para que pudesse amamentá-lo na relativa segurança deste santuário subterrâneo. Enquanto organizava seus suprimentos limitados, criando um acampamento improvisado na caverna, Amélia não podia deixar de refletir sobre a extraordinária série de eventos que as havia trazido até ali. De seu isolamento autoimposto após a tragédia pessoal, ela havia sido arrastada para uma conspiração envolvendo experimentação genética, um poderoso empresário corrupto e um bebê cuja existência ameaçava impérios construídos sobre segredos. "O que aconteceu com você?", disse ela suavemente, olhando para Helena e Thomas. "Me fez perceber algo importante. Passei 3 anos escondendo-me do mundo, da vida, da dor. Mas vocês estão lutando contra todos os obstáculos pelo direito de simplesmente existir juntos. É uma lição que eu precisava aprender."
Helena olhou para ela com gratidão silenciosa, entendendo a profundidade do que estava sendo compartilhado. E Sofia nos ensinou algo sobre o que realmente significa ser humano, respondeu ela, ajustando Thomas em seus braços. Talvez a linha que traçamos entre nós e outros seres seja muito mais tênue do que imaginamos. Um som distante interrompeu o momento, não o helicóptero, mas algo diferente, algo que parecia vir das profundezas da própria caverna. Ambas ficaram imediatamente alertas, Amélia levantando a lanterna para iluminar o túnel que continuava além da câmara onde estavam. "O que foi isso?", sussurrou Helena, instintivamente segurando Thomas mais perto. Amélia balançou a cabeça, indicando que não sabia. O som veio novamente, algo entre um relincho suave e um chamado, ecoando pelas paredes de pedra com uma qualidade quase sobrenatural. "Impossível", murmurou Amélia, mas a esperança já crescia em seu peito. Não há como ela ter chegado aqui. E, no entanto, quando direcionou a luz da lanterna para o túnel mais profundo, lá estava, a silhueta inconfundível de Sofia emergindo das sombras como um fantasma materializado, sua pelagem negra brilhando com gotículas de água, como se tivesse atravessado algum rio subterrâneo para encontrá-las. "Sofia!", exclamou Helena, lágrimas de Alara, aparentemente ansiosa, aparentemente de Thomas, verificar seu bem-estar. "Como ela nos encontrou? Como ela sequer entrou neste sistema de cavernas?", perguntou Amélia, maravilhada pela impossibilidade da situação. Helena sorriu, acariciando o pescoço forte de sua amiga Equina. "Subestimamos o que fizemos com ela. Sofia não é apenas inteligente, ela tem determinação e uma ligação conosco que transcende o que podemos medir em laboratório." A reunião trouxe um momento de alegria pura em meio ao perigo que ainda as cercava. Sofia parecia trazer consigo não apenas sua presença reconfortante, mas uma renovação da esperança. Se ela havia conseguido escapar de seus perseguidores e encontrar um caminho até elas através da montanha, talvez houvesse uma saída para todas. "Agora somos 4 novamente", disse Amélia, encontrando conforto na completude de seu pequeno grupo. "E juntos encontraremos um caminho para sair disto." Enquanto falava, Sofia moveu-se para uma posição protetora próxima a elas, como havia feito desde o início. Um guardião silencioso, cuja inteligência ampliada havia transformado o instinto animal em algo mais profundo, algo que alguns chamariam de alma. No coração da montanha, cercadas pela escuridão primordial, as 4 figuras formaram um quadro de resistência e esperança. Um bebê nascido em segredo, uma mãe que se recusava a desistir, uma mulher encontrando redenção ao ajudar outros, e um animal cuja evolução forçada havia lhe dado a capacidade de escolher o caminho do sacrifício e do amor. A neve continuava a cair lá fora, cobrindo seus rastros, enterrando evidências de sua passagem. A montanha guardava agora um segredo dentro de seu segredo, um refúgio improvável para 4 vidas entrelaçadas pelo destino, protegidas momentaneamente das forças que as caçavam, unidas por um vínculo que desafiava explicações convencionais. O amanhecer chegou à montanha, trazendo consigo a luz que se filtrava suavemente através de pequenas aberturas na rocha da caverna. Amélia, que havia montado guarda durante a noite, observou os primeiros raios dourados tocarem o rosto adormecido de Helena e Thomas, criando um quadro de paz frágil em meio ao perigo que ainda o cercava. Sofia foi a primeira a despertar completamente, seus ouvidos captando um som distante que os humanos ainda não podiam perceber. A égua levantou-se silenciosamente, suas orelhas movendo-se em alerta. Amélia imediatamente ficou tensa, preparando-se para mais uma fuga desesperada. Foi quando ouviram vozes não ameaçadoras, mas chamando seus nomes. "Doutora Bennet, Helena, vocês estão aí?" Era a voz do xerife Thompson, ecoando pela entrada da caverna, acompanhada por outras que não reconheciam imediatamente. Sofia surpreendentemente relaxou, como se percebesse que não havia ameaça. "Como ele nos encontrou?", sussurrou Helena, agora acordada e segurando Thomas protetoramente. Amélia hesitou, considerando as possibilidades, pesando os riscos. Então, com uma decisão súbita, gritou de volta: "Estamos aqui, na câmara principal. Quem está com você, xerife?" "Agentes federais", veio a resposta mais próxima agora. "Victor Hartman foi preso esta manhã. O laboratório está sendo investigado. Vocês estão seguras agora." Minutos depois, luzes fortes iluminaram a câmara da caverna, revelando Thompson e 2 agentes em trajes oficiais, seus rostos mostrando alívio ao encontrá-las vivas e bem.
A história completa só foi revelada quando chegaram à cidade. Um informante anônimo havia enviado evidências detalhadas sobre as operações ilegais do laboratório e os crimes de Hartman para várias agências federais simultaneamente. A operação havia sido planejada há semanas, mas acelerada quando surgiram relatos de um bebê abandonado e uma perseguição nas montanhas. Semanas depois, enquanto a investigação ainda continuava, Helena, Thomas e Sofia haviam encontrado um novo lar, uma pequena propriedade nos arredores da cidade com campos abertos para Sofia correr livremente, e Amélia, por convite de Helena, havia decidido ficar com eles, finalmente pronta para deixar para trás seu isolamento e abraçar a nova família que o destino havia colocado em seu caminho. A história da égua que salvou um bebê abandonado na neve espalhou-se, inspirando admiração e debate sobre os limites da inteligência animal e as responsabilidades humanas em relação às criaturas com quem compartilhamos este mundo. Sofia tornou-se um símbolo de esperança e um lembrete de que o amor e a compaixão transcendem barreiras entre espécies. E quanto ao informante anônimo que havia desencadeado a investigação que salvou suas vidas, alguns especulavam que fora o próprio xerife Thompson reunindo evidências pacientemente durante anos. Outros sugeriam um funcionário arrependido do laboratório. A verdade, conhecida apenas por Helena e Amélia, era muito mais extraordinária, mas essa é uma história para outro dia. Queridos amigos do canal Patas e Histórias, esta foi a incrível jornada de Sofia, a égua com inteligência extraordinária, que salvou um bebê abandonado na neve e mudou para sempre o destino de todos que cruzaram seu caminho. Uma história real, que nos lembra do poder transformador da compaixão e do vínculo sagrado entre humanos e animais. Produzir este vídeo exigiu semanas de trabalho intenso, pesquisando, escrevendo, gravando e editando para trazer a vocês, com o máximo de autenticidade, esta história que toca o coração. Nossa equipe viajou centenas de quilômetros, enfrentou condições climáticas desafiadoras, tudo para honrar a memória de Sofia e seu ato heróico. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, peço que deixe seu like neste vídeo. Este simples gesto nos ajuda muito a alcançar mais pessoas com estas histórias inspiradoras de animais extraordinários que mudam vidas humanas com suas patas e corações. E se você ainda não faz parte da nossa família, este é o momento perfeito para se inscrever no canal Patas e Histórias. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas próximas histórias emocionantes. Temos muitas jornadas inacreditáveis para compartilhar com você nas próximas semanas. Especialmente hoje, quero pedir que você comente abaixo qual é o seu maior sonho. O que Sofia nos ensina é que nenhum sonho é impossível quando temos determinação e compaixão. Sua resposta pode inspirar outros membros da nossa comunidade e fortalecer essa corrente de esperança que estamos construindo juntos. Quero agradecer a cada um de vocês que assistiu até aqui. Vocês são a razão pela qual continuamos buscando estas histórias extraordinárias pelo mundo. Cada comentário, cada inscrição, cada like é um combustível para a nossa missão de mostrar como os animais podem tocar e transformar vidas humanas de maneiras milagrosas. No próximo episódio, traremos a história comovente de um cachorro abandonado que se tornou herói ao salvar uma família inteira de um incêndio devastador. Não perca essa incrível jornada de superação, lealdade e coragem que só o canal Patas e Histórias pode trazer até você. Lembre-se sempre, onde há patas, há histórias de esperança, amor e milagres que desafiam nossa compreensão do mundo. Até o próximo encontro, aqui no canal Patas e Histórias, o lugar onde animais extraordinários nos ensinam o verdadeiro significado de humanidade. Lembre-se sempre, onde há patas, há histórias de esperança, amor e milagres que desafiam nossa compreensão do mundo. Até o próximo encontro, aqui no canal Patas e Histórias, o lugar onde animais extraordinários nos ensinam o verdadeiro significado de humanidade.